Essa manhã realmente é uma manhã de muita graça. Essa manhã é uma manhã de muita unção. Essa manhã é uma manhã de um ambiente singelo. Quem sentiu isso? Porque o Espírito Santo, ele é tão singelo, não é? O Espírito Santo, ele faz assim num todo, né? Ele faz em todas as esferas. E nós estamos nesse ambiente nessa manhã. Nós estamos num ambiente singelo, um ambiente, sabe, uma atmosfera de graça. A graça está aqui. A graça, ela está sobre nós. A graça, ela está sendo ministrada em nós. Então abra o seu coração. Eu sei que seu coração está aberto, mas agora eu quero te pedir para você abrir ainda mais o seu coração, para que o seu entendimento e também para que a sua mente ela também esteja bem aberta. E Paulo diz assim, e eu entendo isso de uma forma tão peculiar, quando Paulo diz assim, ó, a sua transformação, ela começa na sua mente. A minha transformação, ela começou na minha mente. Quando eu entendi o que Deus tinha para a minha vida, começou na minha mente. E eu não subi aqui para falar isso, eu não sei por que eu estou falando isso. Mas, em muitos momentos da nossa vida, nós temos uma caminhada, uma jornada, sabe, queridas? E as coisas parecem que elas não acontecem, parece que elas não mudam. A minha vida não muda, a minha vida ela continua todos os dias iguais. Eu continuo sempre da mesma forma, eu continuo a mesma mulher, eu continuo, sabe, sem resultado. Mas é porque muitas vezes nós não atentamos para aquilo que Paulo fala. Olha, transformai-vos pela renovação da sua mente em Cristo Jesus, para que você possa experimentar, para que você possa viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E eu só vivo isso, apóstolo, quando a minha mente é transformada. Aleluia! E agora eu quero compartilhar um texto. Vou contar sobre esse texto. Ô, companheira, tu acha que foi só a sua palavra que foi mudada, é? A sua, né? É. Deixa eu te contar. Eu já tinha uma palavra pro purezão. E depois da nossa primeira reunião, a gente sempre tem uma reunião. A pastora, ela é muito organizada. E então, o que vai pregar? Eu falei, pastor, parece que eu estou com tanta coisa dentro de mim. Estou com tanta coisa dentro de mim, sabe? Mas, pastor, eu vou te falar. Na outra semana eu vou te falar. Mas eu já tinha algo, né? Eu já tinha algo já dentro do coração. E depois dessa reunião, um devocional meu, né, ali quando chegou no texto, e eu tive o privilégio e a oportunidade, e eu vou, Marcos 10, 46, vou ler na NVI, e eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer Jerusalém, conhecer o entorno, conhecer alguns lugares. E quando a minha caravana, ela tinha o nosso tour, ele foi para Jericó. Eu sempre, sabe, eu sempre fui muito assim, sempre que a gente lembrava ali do cego, de Jericó, eu sempre imaginava Jericó, sabe, assim, aquele negócio. E eu falava, gente, eu acho que eu tenho vontade de conhecer Jericó, né? Mas é bem assim. E aí aqui a gente está indo, olha, a gente agora, nós estamos a caminho de Jericó, a gente ia para o Mar Morto, e a gente vai passar em Jericó, e quem segue meu esposo aí, o ano retrasado, ele subiu num camelo, quase que eu não pego ele, quase que ele fica lá em Jericó em cima desse camelo, quase que não entra nesse ônibus para seguir viagem, enfim. E ali chegamos em Jericó.
cinza, é cinzento. O céu é cinza, sabe? É tudo cinza. É aquela cidade assim, ela é suja, ela é, pode-se dizer, meio que deserta, né, pastor André? Ela é um lugar assim, deserto. Aí a gente vai entrando na cidade, sabe? Os quintais são muito sujos, cheios de entulhos. Gente, eu dentro daquele ônibus só me veio a cena do cego. E eu sempre lembrava, meu Deus, onde será que ele estava sentado, Jesus? Onde que ele estava? Qual desses caminhos aqui que aquele homem estava sentado quando você chegou aqui? Como era? Como que estava? E aí você fica imaginando, né? E aí a gente passou ali um tempinho. Tá? Então fui ler meu devocional e caí aonde? Falo em Jericó. E é nessa manhã eu quero ministrar sobre esse cego Bartimeu. Esse cego que estava ali em Jericó. E o tema da minha palavra nessa manhã é visão curada. Fala, visão curada. Acessa a conexão do reino de Deus. Amém? Quem crê que a nossa visão hoje ainda vai ser uma visão restaurada ainda mais? Porque deixa eu te falar aqui uma coisa, se nós estamos aqui, ouça, é porque a nossa visão, ela já foi restaurada, amém? Por isso nós estamos aqui, mas deixa eu te falar, essa visão, ela pode ser ainda mais alinhada, ainda mais ajustada, para que essas conexões, elas aconteçam com mais potência. Amém? Ai, não, minha visão já está curada, hoje eu já estou inserida. Não. Tem momentos na nossa jornada, deixa eu te falar, cristã, dentro da igreja, que nós nos tornamos cegas novamente. Entendeu? A gente nos torna muitas vezes, sabe, a gente volta para o lugar onde a gente estava. Por quê? Porque nos tornamos cega. Situações. Você quer ver o que nos faz voltar a ter a cegueira novamente? Fala assim, ofensa. Queridas, pelo amor de Deus, quando você estiver pensando, que vai sentir, pensando assim, nossa, eu posso ser que eu sinta, já arrepende. Porque essa é a pior isca na vida de um cristão. A ofensa te faz voltar para o final da fila. A ofensa te faz perder o ministério, o propósito, a família, os amigos. A ofensa te leva a viver debaixo de maldição. Porque a ofensa nos cega. Eu tenho um livro aí, vocês nunca leram. Vocês leram esse livro? Esse livro é libertador. A isca de Satanás. E eu falo, esse livro é um devocional. Vou contar para vocês mesmo, é um devocional. E eu tenho até o devocional mesmo, porque tem o livro e o devocional. Agora eu consegui comprar lá em Goiânia outro devocional. Você vai lendo o capítulo e aí você vai ter que falando de você naquele negócio. Meu Deus do céu. A senhora precisa falando isso, porque eu já fui liberta disso. Mas eu também já sei onde eu estive por causa disso. E antes de converter, não, pastora. Porque nós, líderes, não importa se você está na liderança do louvor, se você está na liderança de uma célula, se você está na liderança do Reino Kids, se você é o terceiro carimbador do assistente da liderança. Você está numa posição. E deixa eu te falar que uma coisa, essa investida somos em nós. Por quê, pastora? Porque quem está na frente, infelizmente, é os que mais tem que guardar o coração. Porque os ataques, eles são impossíveis de não gerar ofensa. A ingratidão, ela é impossível não gerar ofensa. E aí você tem que ler esse livro
pastores, líderes. Acorda todos os dias. Quando terminar, você volta de novo. A gente vai ser mais forte. Ah, ainda não sou, pastor. Então começa hoje a ler, tá? Porque quando você for, você vai estar, ó, pleno. Não vai passar por nenhum estado. O diabo não vai te enganar. Amém? Eu preciso pregar. Não sei se vai dar tempo. Mas vamos lá. Aleluia. 10:46 diz assim: então chegaram a Jericó. Fala comigo. Então chegaram a Jericó. Segura aí que eu vou continuar lendo. Mas primeiro eu quero falar de Jericó. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Jericó está, o monte aonde Jesus passou pela tentação, ficava ali em torno de Jericó. Jericó era uma cidade aonde ela era fortificada, ela era uma cidade forte, porque existiam o quê? Fala, muralhas. Muralhas. Jericó estava também localizada. Ai, eu também. Gente, eu esqueci. Sabe o que eu vi lá em Jericó? Ai, meu Deus, eu estava vendo o ônibus. Queria ter descido aquele ônibus. A árvore que Zaqueu estava em cima para ver Jesus passar. Você já foi na árvore? Eu não fui na árvore. Meu tempo. Só vi a árvore de longe, assim, o ônibus passando. Aí eu falei, gente do céu, aquele é um pequenininho. Eu imaginei eu lá em cima daquela árvore. A árvore, Zaqueu ficava ali. A árvore que Zaqueu era daquela região. Jericó, ela é próxima a Jerusalém. Ela fica 25 quilômetros de Jerusalém ali. Já na Jordânia, enfim. Ai, gente. Só que aconteceu algo extraordinário lá em Jericó. O poder de Deus foi manifestado naquele lugar. Porque Jericó era o caminho para Canaã. E eles tinham uma promessa de chegar em Canaã. Mas precisava passar por ali, por Jericó. Mas passar como? Os inimigos, muralha. E ali, em Jericó, começou a primeira ação de Deus naquele lugar. Josué foi levantado e aquele povo experimentou um milagre extraordinário de ver as muralhas caindo. Então Deus tinha um negócio naquele lugar ali. Eu vou manifestar meu poder aqui e as muralhas caem. Porém, Deus dá uma palavra e Cã vai, desobedece, pega os despojos e Jericó se tornou uma cidade amaldiçoada. E depois, ninguém esperava que o mestre ia chegar em Jericó. E o texto começa assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo o quê? Pedindo o quê? Tem noção? Cego. E ainda pedindo o quê? Esmola. Como estava o coração desse homem? Cego e ainda precisava e dependia de esmolas para viver. E a palavra continua dizendo: quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto. Quando eu entendo que eu preciso me libertar daquilo que está me subjugando, eu preciso gritar mais alto. Eu preciso ter mais força dentro de mim para que eu seja livre daquilo.
E a palavra diz que esse homem, ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou diante e disse: chamem-no. E chamaram o cego. E ele disse: ânimo, levante-se, ele te chama. Levanta, o mestre está te chamando. E ele continua dizendo: 50. Lançando sua capa, fala capa, guarda esse nome aí, capa, para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. E Jesus disse: o que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. E Jesus disse assim: ó, vai. Disse Jesus: a sua fé o curou. E imediatamente, fala, é imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu a Jesus por onde? Fala, pelo caminho. Quando a cegueira vai embora, é impossível não seguir o mestre. É impossível não andar com o mestre. É por isso que eu disse, muitas vezes dentro da própria igreja, congregando firmes, muitas vezes nós cegamos e não deixamos de seguir como deveríamos seguir. Mudamos o curso de muitas coisas. E eu quero falar da primeira lição dessa história, que tem tudo a ver comigo e com você. Você sabia que todas as histórias da Bíblia têm tudo a ver comigo e com você? Tudo que você for ler na Bíblia, chama para você. Fala, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui. Sabe por quê? Porque é assim que a palavra nos liberta. É quando nós entendemos que é para nós, que tem a ver com nós, que tem a ver com a nossa vida, que tem a ver com as nossas escolhas, que tem a ver com as nossas condutas, que tem a ver da forma que nós estamos andando, pensando, vivendo. E a primeira lição que eu aprendo aqui, com essa história, é que a palavra diz assim: muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Deixa eu te falar, a multidão, ela tenta calar o cego. E dentro dele existia uma voz: eu não aceito mais viver dessa forma. O mestre está em Jericó. Quantas? Às vezes você nunca passou por isso. Mas quantas aqui a multidão já te tentou parar? Quantas aqui muitas vezes já voltou para trás? Porque a multidão, sabe, ela te oprimiu tanto, ela tentou te calar tanto. Crente agora. Crentinho. Para a igreja. Depois daqui passar. Mulher. Você viu que ele estava vivendo esses dias agora está lá na igreja. Diz que agora nasceu de novo. Foi para o encontro. A multidão é assim ou não é? Como é que é? Separou do marido. E ela vai voltar? Vai aguentar o marido? Não, estou acreditando. Só porque virou crente agora. Aí diz que agora vai aguentar. Pai, mas ela tinha aberto mão dos filhos. Porque afinal de contas, o fulaninha, né? É muito custoso, né? Minha fulaninha dá um trabalho para fulano, né? Pois ela tinha até desistido da fulana, sabe? Do fulaninho e da fulaninha. Mas agora foi para a igreja. Ela encontrou o mestre. E ela disse que agora ela vai lutar pelo fulano e pela fulaninha.
Porque são os filhos, são herança do Senhor, porque ela aprendeu isso através da palavra. E a multidão, ela é assim. Ela vai tentando nos cercar, ela vai tentando, sabe, minar a nossa fé. A multidão, ela vai tentando nos calar. Calar o quê, pastora? Calar de um Deus que pode todas as coisas. Calar, sabe o quê? Quando você chega diante de uma situação e que ele te intimida, porque se você falar, ele vai fazer. Ele faz, porque não é você, mas a palavra profética, ela está sendo liberada, e a palavra profética, ela se cumpre, alinhada à palavra. Amém. E Jesus parou e disse: chama-no. E chamaram o cego. E Jesus disse para ele: ânimo, levante-se. Os discípulos disseram para ele: ele te chama. Olha, o mestre ouviu o seu grito, ele está te chamando. Ânimo, levanta. O mestre ouviu você, levanta. Você sabe por que você está aqui nessa manhã? É porque você teve ânimo diante da sua vida. Você teve ânimo diante daquilo que você estava vivendo no dia que Ele te chamou. Você se levantou, você deu conta de se levantar de uma situação que estava te matando, matando a sua história, matando os seus sonhos, e você teve ânimo. Gente, o cego não precisava ter ido. Não, sabe o que é? Hoje eu sou cego, eu estou cego. Eu só quero que o mestre dá uma palavra para mim, e eu sei, eu já ouvi falar, é só ele liberar uma palavra e eu vou ser curado. Não. Deixa eu te falar, nessa manhã, tem coisas na sua vida, ouça, que só vai mudar quando você se posicionar em ânimo, em força, em posicionamento, em propósito, entendendo o que Deus quer fazer através de você, porque Ele não precisa de você para fazer. Basta uma palavra, Ele disse. Senhor, Centurião disse assim: oh, basta uma palavra. Naquele dia o Senhor falou assim: basta uma palavra. Tá bom? Nem todos os momentos da sua vida vai ser só uma palavra que vai resolver. A sua vida vai ter que ter resultado. A sua vida vai ter que marcar o mestre. A sua vida vai ter que chamar a atenção do mestre. Levanta! Ele te chama. E os discípulos entenderam que o cego estava desanimado. Amém? Que ele disse assim, ó: ânimo, levanta. O mestre te chama. E é isso aí. Nós estamos aqui porque nós tivemos ânimo. Eu não sei quantos anos, mas eu, há 26 anos atrás, eu tive ânimo. Eu me levantei e hoje estou aqui para contar uma história. Amém? Aleluia. 50. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé. Depois de lançar, olha o processo. Ânimo, levanta. Mas deixa eu te falar uma coisa, gente. Bartimeu, você vai ter que lançar a capa. Você vai ter que lançar a capa. Como assim? Isso mesmo. Não! Essa capa, ela me protege.
porque ela está sobre mim, sabe, tem muitos anos. Eu dependo dela porque eu sou um cego. Eu já tenho apego emocional a essa capa. Eu já estou apegada demais a essa situação. Eu já estou apegada demais. Sabe, isso hoje é o que me conecta à minha dor. Deixa eu te falar uma coisa. Essa capa, sabe? Essa capa, ela me tornou auto-independente da minha cegueira. Tem jeito não, Bartimeu, você tem que lançar a capa. Você não pode chegar no mestre de capa. Você não pode chegar no mestre de capa, você tem que abrir mão. Você precisa abrir mão. Mas a capa não é só isso. Quantas coisas você abriu mão para andar com o mestre? Ou já abriu mão de tudo que precisa ainda? Capa fala de N coisas. Capa fala da sua independência. A sua independência, e agora eu quero falar espiritual. Não vou falar só natural. A capa, ela fala de uma independência, sabe, queridas? Porque muitas vezes nós estamos num ambiente como esse. Nós estamos numa igreja como essa. E eu sei, uma igreja como a da pastora Ivone, como a da pastora Cíntia, como a da pastora Adriana, tem mais pastoras aqui de outros ministérios, como as pastoras do Orvalho Santo, né, das outras cidades. Eu sei o que é estar nesses ambientes. Eu sei o que é estar em igrejas como essa e como as nossas. Igrejas que têm muito amor, igrejas que têm muito cuidado, igrejas que damos a nossa vida para verem outras pessoas acessarem o reino de Deus, porque nós precisamos acessar o reino de Deus. E muitas vezes, sabe, essa capa, ela nos impede disso. Sabe, eu não quero obedecer para quê? Está debaixo de uma liderança quem? Ela que é a linda do Tiago. Tá. Eu vou ter que submeter. Não vou não. É muito criança. E eu já estou muito lá na frente. Apóstolo, obrigado. Apóstolo, obrigado pelo convite. Mas assim, deixa mais para frente, sabe? Eu sou uma pastora que eu gosto muito de conectar as nossas ovelhas nas células certas, porque isso também faz muita diferença. O ambiente que você vai colocar a pessoa pode matar ela ou pode levantar ela. Então você tem que ter também muito cuidado com isso. E eu sou muito... Na verdade, acho que meu ministério dentro da igreja é esse negócio mesmo, de, sabe, é mais de organizar, sabe? O profeta fica mais agindo, aí eu fico só ali. Fulaninho, ó, deixa eu falar, fulaninho vai pra aquele lugar ali, tá? Deixa eu falar, o fulaninho tá morrendo, tá? Mas você precisa dar um jeito e trazer o fulaninho. Aí, pastor, por que ele tem que dar um jeito assim? É porque ele é bem mais assim, tranquilo, sabe? Deu pra perceber? Assim, tranquilo assim, sabe, gente? Embaixo, em cima, não. E eu, por quê? Porque... Aí, às vezes, você quer conectar, rapaz. Apóstolo, a gente quer conectar a pessoa num lugar aonde ela vai crescer, onde ela vai romper. Mas sabe o que é? Ela tá cheia da capa e ela não tira a capa para viver o extraordinário. Oh, deixa eu falar para vocês, mulheres,
quer crescer. Você tem vontade de crescer no ambiente chamado igreja? Você tem vontade mesmo de ser igreja? Você sabe o que é ser igreja? Nesses dias isso tem me consumido. Ser igreja é amar o reino. Ser igreja é amar a estrutura que Deus te colocou. Ser igreja é amar cada detalhe, é se envolver, é cuidar de tudo, é falar assim: eu estou aqui, é se entregar. Isso é ser igreja. Senão você é apenas visitante que passa, vai e vem. E nós que somos uma igreja em célula, nós nos movemos por célula. Nós que somos uma igreja em célula, tudo começa numa célula. Você não vai crescer aqui sentada. Você vai crescer, sabe quando? Quando você se conecta com a estrutura que dá destino para a igreja. E uma igreja em célula, eu sempre aprendi isso com os pastores, com o Valdo e Ivone. A igreja em célula é de duas asas, querida. Ela tem que voar. Mas se você escolhe ficar só de um lado da asa, você pode correr o risco de cair da asa. Porque a célula é o que vai sustentar a sua jornada. É na célula que você vai fazer os relacionamentos necessários. É na célula que você vai ter alguém para você prestar conta, ser ajudado, ser ministrado, ser auxiliado. Ah, deixa eu te falar. Eu não vim aqui para falar de célula, mas deixa eu falar. Presta atenção. Você sabe o que é que você sabe? Sabe quando é que você sabe o que é uma igreja em célula? O dia que a sua necessidade chegar, o dia que a adversidade bater na sua porta, você vai saber o que é andar numa igreja de duas asas. Você vai saber o que é ter o apoio, o amor, o cuidado. Não se engane não. Já vou falar aqui. Vou falar por todos os pastores em célula que estão aqui. Vou dar um relatório por todos. Não se engane. Nós sabemos da vida de todos os membros da igreja. Pastor, eu sei. Eu bato, pastor. Lá na igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu olho para uns assim, eu falo assim: sei o que você está querendo aqui, sentado aí. Sabe o que você está querendo? Você está querendo as nossas conexões que vai te beneficiar. Tá? Você sabe que você está sentado aí, que você não se envolve com a estrutura mais importante dessa igreja? A igreja tem duas estruturas muito importantes. Eu não vou falar de culto, tá? Eu quero falar de estrutura que sustenta a igreja. Congregar nos cultos, né? Célula e criança. Acabou. O resto, querido, nós nos doamos para que tudo aconteça. Nos doamos para o louvor, com os nossos dons, com os nossos talentos, submissos, achando lindo, maravilhoso, servindo quando posso e quando eu acho que não posso, mas eu falo que eu não posso, que eu nem penso, não posso. Eu quero te falar uma coisa. Preciso falar uma coisa. Não sirva só quando você acha que você pode ou que você pode. É muito fácil servir desse jeito. É muito fácil ser igreja. Hoje eu posso ajudar no Reino Kids. O Reino Kids é o meu, tá, gente? Hoje eu posso ajudar no Reino Kids. Mas fulana,
Deixa eu te falar, o mês que vem é julho. Ah, gente, eu tenho esse problema, vocês não têm, né? Não tem problema não, Redenção assistir isso aqui, não tem problema não. Ai, deixa eu falar, julho, pastor, as nossas ajudas tiram férias. Meus líderes também tiram férias. Sabe? Não, os líderes também tiram férias. Esse agora todo mundo, quase todo mundo tem rancho. Rico! Rico! Pastor! Eu sei como que chegaram, sabe? Pastora, que às vezes muita coisa se retrata comigo, né? Pastora, deixa eu te falar, esse mês, assim, não conta comigo, assim, eu não vou poder ajudar. Assim, só terça. Porque terça a gente já voltou, né? Da praia, tá tudo certo. Domingo. Deixa eu te falar, Júlio, eu não posso nem pensar em sair da igreja. Se eu pensar em sair da igreja, vai fechar, né? Porque tem irmãozinhos que ainda, tadinho, não tá preparado, né? Pra assumir o legado. Pastor, deixa eu te falar, como é que chama? O fulano, não, te chama de quê? Como é que você chama ele? O infiltrado vai ter voz hoje neste lugar. Hoje a voz está com você. Mas é uma coisa séria, muito séria. É muito bom servir quando eu posso. Quando não vai me atrapalhar, sabe, na minha zona de conforto. Sabe? Quando, sabe, julho. Menina, eu sofro em julho. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem o que eu falei agora há pouco? Que eu, como pastora, já fiquei presa lá na isca? Sabe, pastora Adriana? Era muito por isso, sabe? Eu me ofendia muito. Eu ficava muito triste. É porque eu e o pastor Russo, nós servimos com muita intensidade. Começamos a servir muito cedo. Fomos pastores com 27 anos. Mas era uma entrega surreal. Atropelamos tantas coisas, queridos. Nós erramos um pouco, mas é porque o nosso amor era muito intenso. Nós erramos. Erramos com os nossos filhos porque nós nos doamos demais. E aí quando você vive isso, quando essa essência é sua, quando ela está dentro de você, ela te machuca. Ela te machuca. Por isso que o Russo, ele tem mais habilidade, ele tem mais, sabe, facilidade. Eu sou, é porque eu sou muito assim, um negócio assim, sim, não, eu sou muito, sabe, é a cobrança que eu cobro de mim, eu quero cobrar deles, eu não posso, então eu me ofendia demais. Esses dias agora, a irmã que agora está de rancho, mandou uma mensagem: pastor, essa eu não fui no rancho dela até hoje. Não faço questão. Minhas prioridades são outras. Eu e o Russo não gostamos de rancho, de barco, de pescar. Nós não gostamos desse negócio não, gente. Meu marido, o pastor Russo, ele é nordestino, ele foi criado na praia. Então, assim, esse negócio de rio para ele, morre de medo da raia, pegar ele, matar ele. Mas já pegou ele, tadinho. Mas, enfim. Aí, pastor, ótimo. Pastora, vamos ver se esse mês, esse ano, você consegue lá no rancho fazer uma visita. Eu mandei de volta. Pois é, lindinha. Então, eu não vou te prometer, porque você sabe que julho, todos vocês viajam. Vocês passam o final de semana no rancho. Então, como você já sabe que acontece, então não vou te prometer, porque você sabe que eu não e o pastor Russo não nos ausentamos da igreja. Porque nós temos 2 cultos, manhã e noite. E o pastor Russo, se tivesse 5, ele ministrava nos 5, se tivesse 10, era nos 10. Minha filha, era lá dentro. Não, então tá. Sabe? Aí vem me cobrar, e ai de mim, se não for lá no rancho. Ainda
chegar em agosto, vai ficar de biquinho, né? A zona não foi no rancho. Que rancho, minha filha? Eu tenho uma arca para cuidar. Eu tenho um reino que tem que continuar, independente se é julho. Aí eu aprendi agora, pastor, né? Estou aprendendo agora. Vocês têm liberdade para tudo. Deixa eu falar, não tem. Sabe por quê? Deixa eu te contar. Você está vendo isso aqui? Então, a responsabilidade, apóstolo, é minha, do pastor Úcio. Irmã, fica tranquila. Essa responsabilidade é nossa, esse legado é nosso. Ele nos confiou a nós. Você não se preocupe. Passeia, vai pro... Aí eu tô me aprendi, sabe? Mas antes, ai, graças a Deus, esses juros para trás eu já até esqueci, porque eu já sofri. É isso, ser igreja é independente se eu vou para rancho. Eu vou para rancho, eu vou. Tem um ou outro que de vez em quando eu apareço lá. Você sabe que horas que eu chego na cidade? Que é 100 km de distância? Chego na cidade 4 horas da tarde. Eu aproveito o sábado, às vezes eu aproveito uma sexta. Tá. Por que você tem rancho? Você não pode aproveitar, pelo menos em julho, 2 domingos você vir mais cedo, apóstolo, para ajudar? Para congregar, né, apóstolo? Não? É, no mínimo, né, apóstolo? Porque julho só congrega um dia na semana, é só terça, porque a terça lá passa pro domingo. Tem que até equipar mais o reino kids, porque as crianças só vai terça. As crianças também não congregam no domingo, né? Porque... Filho, nós temos que tirar a capa. Eu vou concluir. Eu tinha muita coisa para falar, mas vou ter que concluir. A capa. A capa. A capa. A capa. Você está achando que Bartimeu ia ser curado? O mestre manda chamar. Você está achando que se ele não obedece uma ordem, tira a capa? A primeira coisa que Bartimeu teve que aprender antes de ser curado foi obedecer. Meu Deus! Teve que obedecer. Teve que obedecer. Tira a capa, Bartimeu. O mestre te quer sem a capa. O que adianta se ele fosse curado com a capa, irmã? Ele ia voltar a ter cegueira do mesmo jeito. Porque a capa era o que sustentava ele. Tem coisas na nossa vida que precisa ser tirada. Sabe para quê? Para que o Espírito Santo nos governe. Para que o Espírito Santo nos dê o destino certo que Ele tem para nós. E hoje você vai fazer uma autoanálise. Você vai... Apóstolo, essa é a tarefa de casa, tá? Você me abençoa. Você me abençoa. Eu vou passar uma tarefa de casa. Eu nunca preguei para ter tarefa de casa, não. Hoje é a primeira dia. Tarefa de casa. O que eu ainda carrego nessa capa? Será que eu tirei a capa por inteiro? Ou será que eu cortei só um pedaço dela? Será que eu estou apta? Como é que está a minha visão? Será que a minha visão está curada mesmo? Aquele homem só foi curado porque a capa ficou para trás. E ele foi curado imediatamente. E depois a palavra diz, a história diz, que depois disso, ele entendeu. E imediatamente a capa fica, a cura chega. E a palavra diz que ele segue o mestre. Deixa eu te falar, eu preciso... Você precisa seguir o mestre por completo. Sabe, é na hora boa, mas é a hora que eu não posso. Eu não posso? Não, mas eu vou dar um jeitinho, porque eu estou ardendo, porque eu quero por completo. Quem está me entendendo, fala amém. Aleluia. E para encerrar, eu quero ler um texto. Filipenses 3 diz assim, 13.
Irmãos, não peço que eu mesma já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo. Ele entendeu que ele precisava deixar a capa. Ele entendeu que ele precisava, tinha um alvo a ser seguido, e eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma. Fala, a maturidade já chegou na minha vida, porque eu estou prosseguindo para o alvo. Amém? Ele conclui dizendo: devemos ver essas coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Amém. Vamos ficar de pé.